Olá, meus amigos, tudo tranquilo, tudo beleza? Por aqui tá tudo jóia. Espero que tenham sentido saudades, porque eu também senti, mas eu voltei. Estava lendo um pouquinho algumas coisas na internet e eu vi um texto que eu achei um tanto interessante, que explica por que o Brasil não vai para frente, fica sempre essa coisa amarrada, não se desenvolve, não cresce. Logicamente eu peguei esse texto, adicionei um pouquinho das minhas doses usuais de sarcasmo e ironia, e eu acho que vale a pena compartilhar esse pensamento com vocês. Bem, então vamos supor que por algum motivo você tenha, sei lá, 500 mil no banco e um QI acima da média. O que você pode fazer? Talvez abrir uma empresa, que é o que jovens com esse perfil e boas ideias costumam fazer em países ditos mais civilizados. Tanto que, na verdade, é um objetivo mais cobiçado em países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, abrir uma empresa, ganhar muito dinheiro e, durante esse processo de ficar podre de rico, empregar dezenas, centenas de pessoas, gerar bens e serviços que vão aumentar a qualidade de vida, tanto do empregador como dos funcionários que possuem emprego, ou eventualmente daquelas pessoas que vierem a consumir o seu produto. Mas temos que lembrar que, vamos supor, que você nasceu e vive num país chamado Brasil, onde a média de lucro, que é o retorno sobre investimento, varia de 3% a 15%, dependendo do segmento que você deseja investir o seu dinheiro, não levando em conta o que foi necessário deixar de capital imobilizado. Então, dessa maneira, quando a empresa não está operando no vermelho por variáveis diversas, quando o empresário não está pagando do próprio bolso para manter o negócio e com ele, inclusive, o emprego dos seus funcionários, você consegue ter essa média de lucro, dependendo do setor. Mas será que você vai conseguir investir seu dinheiro da noite para o dia? Será que é fácil assim abrir uma empresa? Bem, para você ter ideia, no Brasil é comum você gastar no mínimo uns 4 meses até um ano para você conseguir regularizar toda a papelada. Você primeiro precisa recorrer à junta comercial, depois à Receita Federal, que é uma maravilha de atendimento, prefeitura implorar pelos alvarás, isso quando você não cai na desgraça de pegar algum fiscal que vai lhe cobrar algum tipo de propina para ir vistoriar a sua obra ou não recusar o seu pedido sem motivo algum. Depois você precisa ir na Secretaria da Fazenda Estadual, que é outro poço de qualidade, bom atendimento e absolutamente nada de burocracia, sem contar bombeiros, INSS, cartório diversas vezes para reconhecer assinaturas, retirar certidões, que são coisas que também não são baratas. Pagar as taxinhas diversas vezes no banco, porque cada órgão vai te dar uma taxinha para você ir no banco, voltar, vai e volta. E quando você pensar que está praticamente tudo pronto, você ainda vai gastar em média 2.600 horas por ano fazendo aquilo que você não se propôs a fazer, que é produzir bens ou serviços, mas para recolher imposto, lidar com mais e mais burocracias que vão incidir sobre o seu investimento antes que você possa ter qualquer tipo de lucro. Em média, sem contar os efeitos cascata, cerca de 40% do seu investimento vai para o governo, o seu maior sócio que você nunca vê trabalhando. 24% vai para os trabalhadores, que muitas vezes acreditam que essas garantias trabalhistas estão lhe fazendo bem, mas que no final é exatamente o contrário. E se você for parar para pensar, esse dinheiro que o governo toma emprestado muitas vezes do empregado não rende sequer o juro de poupança. Ou seja, que porra de investimento que é essa? E então, depois de tudo isso, você ainda pode ficar feliz se lhe sobrar aproximadamente 7% do que você gerou de receita. E se alguém algum dia lhe perguntar com o que você trabalha, jamais diga que você é empresário. Minta. Porque a partir do momento que você diz que é empresário, isso gera uma inveja um tanto grotesca, infantil, daquelas pessoas que se autodeclaram injustiçadas pela sociedade, seja no período atual ou seus antepassados. Ou por aquelas pessoas que acreditam que o Estado seja a verdadeira solução para os problemas da sociedade. E chega ao ponto, que também vale ser destacado, que se você é branco, você deve imediatamente providenciar sessões de bronzeamento artificial. Porque a cor da sua pele, quão clara ela é, está diretamente ligada à quantidade de opressão que automaticamente você causa. Então a sociedade vai lhe tratar como criminoso, discurso inclusive que foi exaustivamente feito pelos nossos líderes populistas há um certo tempo atrás, que ainda continuam na verdade, e que você é apenas uma pessoa que quer apenas explorar o mais pobre, você será culpabilizado por tudo que der errado no país.
E sem contar que você será constantemente fiscalizado. E não importa quão bom a sua empresa seja, quão felizes estejam seus funcionários trabalhando, quantos pontos positivos você tenha. Esporadicamente você vai ser autuado por conta de algum descumprimento de alguma obrigação que nem o seu advogado, nem o seu contador, ou nem que seu pai de santo sabia. Mesmo que você recorra, o primeiro grau de recurso sempre é para o próprio órgão que você foi autuado. E eu tenho certa experiência em relação a isso e eu garanto para vocês, esses viados sequer leem o seu recurso. Mas, como uma forma muito efetiva de fazer você pagar esse tipo de multa, eles te dão um desconto caso você pague antecipadamente, 20%, 30%. Sem contar que se você for considerar a morosidade da justiça, os custos que você vai ter com o advogado, e sem contar que você tem que depender de algum eventual juiz, caso você possa ou não ter ganho de causa, muitas vezes compensa pagar de forma antecipada, porque recorrer desse tipo de situação, da máquina de sugar recursos do governo é muito complicado. É um corporativismo extremamente desgraçado em relação a isso aí. E é claro, depois que a sua empresa realmente começou a funcionar, ocasionalmente você terá que alguns funcionários irão lhe processar. E ainda que você tenha pago todos os direitos trabalhistas e obrigações, sabe-se lá o que o juiz do trabalho vai decidir. Afinal, ele tem a ligeira presunção que você é um contraventor, um bandido, um explorador dos mais pobres, e o funcionário, assim como o advogado desse funcionário, são uns anjos, os bons samaritanos. São as reencarnações de Jesus na Terra. E mesmo que o advogado desse cidadão minta descaradamente no processo, como é constatado diversas vezes, o Conselho de Ética da máfia dos advogados do Brasil absolutamente nada faz. Esse juiz também vai tentar lhe coagir a fazer algum tipo de acordo sob o pretexto de que você, caso não aceite, pode ficar mais caro, que a justiça é lenta, que você vai perder muitas outras horas dentro desse processo e que muitas vezes um valor um tanto pequeno daquele pedido, daquele funcionário, vale até pena pagar para se livrar logo daquele problema. Isso faz com que muitas pessoas, infelizmente, tenham que ceder. Afinal, vale lembrar que cabeça de juiz e bunda de neném. E assim, depois de 3 anos... há uma probabilidade, segundo os dados do Sebrae, de até 80% de você estar falido com sua casa, carro e o que quer que tenha sobrado do seu capital inicial, sendo ameaçado por algum tipo de execução fiscal ou trabalhista. E isso, para mim, não me parece um prospecto nada bom para você ser um empreendedor no Brasil. Mas você vive no Brasil, a terra das oportunidades, a terra das opções. Então você pode emprestar aqueles seus R$500 mil ao governo. Por exemplo, uma aplicação no Tesouro Direto indexado ao IPCA rende aproximadamente 17%, 18% ao ano com liquidez semestral. Então, descontados os impostos, ainda lhe sobra 12%, 14%, limpinho. Então vamos deixar a inflação de lado por enquanto e considerar que isso muitas vezes é bem melhor do que aqueles 3 a 11% que você obtém empreendendo, em virtude que muitas vezes algum tipo dessas aplicações rendem até um pouco menos, só que você não precisa deixar absolutamente nada de ativo imobilizado. E com risco praticamente zero, sem praticamente espécie nenhuma de trabalho envolvido. E ao contrário do que acontece com o empreendedor, mesmo que esse tipo de pessoa, que esse tipo de investimento, sem produzir nada, sem desenvolver tecnologia, sem gerar emprego, o governo acaba tratando esse tipo de investimento, essas pessoas que fazem esse tipo de investimento, como rei. Afinal, o governo é incapaz de gastar aquilo que ele arrecada, então ele precisa de gente desse tipo para financiar esse déficit público que é um tanto endêmico. E a cada ano que passa, o governo só arrasta mais ainda o país ao buraco e mesmo assim, parece que mesmo estando no fundo do poço, o governo continua cavando. Então ele inventa mais regulações, mais multas, mais empecilhos e nunca passa na cabeça desse bando de hipócrita remover as regalias políticas ou dos seus enteados ou facilitar a vida do mercado. E ao final de 3 anos, você terá somado aproximadamente R$200 mil ao seu capital de 500, ajudado logicamente pela mágica dos juros. Você pensa, sem risco nenhum, bem melhor, não? Ou então, caso você deseje utilizar mais ainda desse seu cérebro privilegiado, você pode utilizar parte desses recursos para não ficar fazendo absolutamente nada por um período, às vezes, até de 2, 3 anos, onde você pode ficar estudando
para passar em alguma espécie de concurso de nível superior que às vezes pode pagar até 30 mil reais, entre outras tantas ajudas de custos que às vezes chegam até a duplicar esse tipo de salário. Algo muitas vezes que na iniciativa privada só seria pago a altos executivos que tenham resultados para apresentar, que mostrem rendimentos efetivos e lucrativos e que estejam acostumados a viver sobre intensa pressão. Já no funcionalismo público, você ainda tem como bônus a certeza que dificilmente você vai ser demitido. Rendimentos médios que giram em torno de 60% superior para o mesmo serviço que seria feito na iniciativa privada. Terá mais dia de folga, tanto pelas greves ou pela quantidade de feriados que são emendados, pelos pontos facultativos ou, em alguns casos, pela jornada de trabalho reduzida, dependendo da época do ano, o que é extremamente comum. Sem contar a facilidade de abono de faltas e ainda que você faça apenas o mínimo exigido. E dependendo da carreira que você escolher, você será obrigatoriamente promovido por tempo de serviço. E caso, vamos imaginar que você tenha prestado um concurso para juiz, a gente até falou deles agora, né? Caso ele faça algum tipo de cagada que venha a fazer com que ele perca o seu direito de exercer sua profissão, ele será aposentado de forma compulsória. Mas olha que maravilha, ele continua recebendo o salário integral proporcional ao tempo de serviço que ele tem. Delícia, né? Mas vamos pensar em mais uma possibilidade. Com esse mesmo dinheiro, você também pode se candidatar e prometer, por exemplo, uma lâmpada mágica, uma galinha dos ovos de ouro, um unicórnio para todo mundo que votar em você. E se você investir em uma boa publicidade, acredite, as pessoas vão votar em você. Costuma dar certo e muito dinheiro. Alguns candidatos muitas vezes chegam a gastar mais de 200, 300, até 500 mil reais por uma atividade política que não lhe renderia um terço disso nos 4 anos em que ele estaria lá. E assim, dentro desse circo, tudo e a todo momento diz para você: não empregue, não empreenda, não desenvolva, não gere emprego. E se você acumulou algum tipo de capital, compensa muito mais ser rentista. Se você tem uma boa educação, você pode ser funcionário público, e se você é malandro e desonesto, você pode virar político.